Shalom Adonai, que a graça maravilhosa do Senhor que nos alcançou, uma vez mais venha nos capacitar, a fim de que possamos ser incluídos e também incluir você, meu amado, minha amada, de todos os dias em nossos encontros aqui, sempre às 17 horas, com uma nova proposta e com um homem ou mulher de Deus usado, inspirado, com o propósito de ser uma dose de esperança em tempos oportunos, nos edificar e edificar tantos quanto o Senhor permitir. E estaremos hoje com a presença do nosso pastor Neemias Júnior, que estará abordando o tema escatológico e os adventos da segunda vinda de Cristo. E estaremos aqui estabelecendo uma conexão com amplas possibilidades de entendimento e, de acordo com o tempo, nortear, guiar e pontuar alguns caminhos dos adventos que acontecerão, o que sucederão, o que precederão o advento da segunda vinda do Messias. Então quero convidar você a estar conosco, a convidar mais alguém, a mandar aí esse aviãozinho e divulgar, olha, hoje o tema está bastante sugestivo. Vivemos momentos conflitantes em que sempre vai nos saltar à memória a necessidade de buscar o melhor aprofundamento no livro das Revelações, no livro da Escatologia, no livro de Apocalipse. Você já deve ter ouvido muita coisa a esse respeito, né? E até sobre a possibilidade desta pandemia ser um dos sinais. Mas o nosso pastor já está aqui, nós vamos estar estabelecendo a conexão. Quero saudar o nosso irmão Everton, que está conosco, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Estabelecendo conexão com o nosso pastor Neemias Júnior, professor de hebraico, amante da cultura judaica e especialista em escatologia, e que vai estar nos concedendo essa oportunidade, esse privilégio de abordar, mas de suma importância para os nossos dias. Vamos tentar mais uma vez, um pouquinho de paciência, né, meus amados? Faz parte, todos os dias aí manipulando as redes sociais, contando aí, opa, glórias a Deus, com um ponto e com a conexão e contando também com auxílio. Alô? Com toda certeza. Estão... Opa! Eu estou ouvindo a sua ouvindo, voz, mas ainda não firmou a sua imagem. Vamos ver se hoje a conexão ajuda a gente, né? Quer tentar de novo, sair e entrar? Vai, eu vou sair e você me convida. Vou estabelecer aqui. Vamos lá. Opa, agora foi. Foi, tá? Minha conexão deu certo? Bom, a voz eu estou ouvindo, a imagem ainda está travada ainda. Pelo Instagram, a gente está aqui. Você quer tentar mais uma vez? Tenta. Vamos tentar. Vou tentar mais uma vez. Se não der, a gente continua com o áudio, porque o áudio eu estou ouvindo. Vou tentar mais uma vez. Beleza. Vamos ver aí. Ele pega só a primeira imagem e fica congelado, né? Mas eu estou ouvindo só voz. Estranho. A sua voz eu estou ouvindo bem. Então vamos ao estilo podcast, então. Exatamente. Mas você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, se a nossa comunicação ela for nesse nível, dá para a gente articular bem. E o pastor José Roberto, aconteceu com ele também. Ele falou, pastor,
acabei me sentindo à vontade, porque fiquei com o meu rascunho aqui, consegui aqui mexer, me organizar e falar sem a preocupação de ser visto. Nesse ponto é melhor mesmo. Aí a gente fica mais tranquilo. Foi a estratégia que ele adotou, né? Ele se sentiu à vontade. É, Com uma situação que poderia trazer algum constrangimento, ele acabou se sentindo mais à vontade. é. Mas o importante é a gente conseguir a comunicação, independente de ser podcast, de ser por vídeo, é importante a gente passar a mensagem e conseguimos concretizar essa conexão, né? A minha esposa também faz algumas lives e teve uma dela que também aconteceu o mesmo problema. Não sei por que que isso acontece, e acontece só de vez em quando, né? Mas a gente pode perguntar também para os irmãos que estão entrando aí na sala se eles estão vindo bem, ouvindo bem, vendo bem, para saber se eles estão sendo alcançados. Se tiver, a gente Sim, continua. sim. Então, estão todos aí, quem está chegando aí na sala, dá um joinha então, ajudar a gente, né? Dá um joinha para ver se tá nos ouvindo bem. Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar até pelo Instagram aqui da igreja. Eu tenho o Instagram aqui Uhum. da igreja e eu vou entrar aqui Olha lá. Nosso e aí eu vou. irmão, Aí, ó. nosso irmão está confirmando que está ok. Isso. Ah, Então acho que tá então, ok, tá beleza. ok. Isso aí. É interessante, né? O do irmão José Roberto foi o que eu falei para o irmão. Eu gravei praticamente ele limpinho falando, só que a imagem ficou congelada. Eu tentei várias vezes e não deu certo. Eu falei, irmão, então continua, que ele estava tão inspirado. Falei, deixa o irmão à vontade falando, que eu não vou perder. Como eu estava ouvindo, Ótimo. perguntei para os irmãos confirmaram que estavam ouvindo, eu falei, então deixa o irmão à vontade. Eu não posso Isso, perder esse momento, né? A com conexão certeza. estabeleceu e o tema hoje é bacana. O tema hoje que o irmão não só gosta, mas que tem se dedicado realmente a buscar um pouco mais de entendimento aprofundado, porque a gente sempre, quando se refere a Apocalipse, a escatologia, que é um plano Sim, futurístico, sempre há aquela questão que fica assim dentro do subconsciente da pessoa martelando: mas para que eu vou me interessar, para que eu vou me envolver com isso, para que eu vou buscar isso, se muitos hoje estão vivendo, infelizmente, no imediatismo. Imediatista, né, meu pastor? Importa sim, o que eu estou vivendo hoje, nem tanto que vem, o que virá amanhã. Mas sim, faz parte da nossa busca, faz parte da necessidade, porque é um livro que é uma revelação de Deus, está lá para edificar a sim. igreja, para confortar a igreja e para alertar a igreja. Então, irmão, fique à vontade. Vou pedir ao irmão que faça a oração, colocando as nossas vidas na mão do Senhor, para que o Amém. Espírito Santo possa nos inspirar, porque ler Apocalipse, falar de Apocalipse, sem a inspiração do Espírito Santo, é realmente ser imerso numa terrível confusão. Mas que o Espírito Amém. Santo possa nos conceder graça nesta tarde e mediar nossas ações e palavras argumentativas. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui começando, Senhor, essa live. Pai, que as pessoas que estejam nos assistindo sejam alimentadas, esclarecidas. Pai, não temos aqui a pretensão de ensinar nada nosso, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, na tentativa de esclarecer coisas sobre a Sua palavra, Senhor, que já é a verdade revelada. Pai, continue nos revelando essa verdade, continue nos alimentando com a tua palavra, é o que nós pedimos e agradecendo já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficou um pouco baixo, meu pastor, agora o áudio. E agora? Tá melhor? Isso, abaixou bastante. Tá melhor meu áudio agora, não? Ainda está baixo ainda. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Peraí. Está Ah, melhorando. melhorou? Isso. Deu Melhorou uma meu áudio? melhorada. Ele tá mais baixo do que estava no começo. Tá melhor meu áudio agora?
Estou ouvindo. O pessoal que está nos acompanhando, está ouvindo o áudio do pastor? Está bem Estão me ouvindo? audível ou vocês tiveram a percepção? Meu áudio está melhor? Está pior? Me ajuda aí. Estão me ouvindo? Mas ele falou sim, né? Mas sim melhor ou sim pior? Agora pegou a gente, né, pastor? Pois é, agora ficou difícil. Ouvindo normal, falou ali. Ah, tá normal. Ótimo. Então tá ok. Então, pastor, partindo pelo princípio, o senhor falou sobre a dificuldade de se esclarecer Apocalipse e a ideia de que nós não prevemos o futuro. Nós temos que ter a ciência disso. Não é? Quando se estuda Apocalipse, nós somos tentados a prever o futuro. E a ideia não é prever o futuro. A ideia é mostrar que nós temos uma esperança. A grande diferença de quem estuda as profecias a sério e de quem estuda as profecias numa tentativa de previsão é essa. Quem estuda a profecia pela verdade, pela palavra da verdade, estuda a profecia pela esperança, pela promessa feita por Deus à sua criação e a esperança do cumprimento dessa promessa. E não numa tentativa de se prever algo, de fazer aí uma bruxaria ou um esoterismo. De jeito nenhum. Nós não estamos aqui para fazer algo do tipo, de prever, falar quem é o anticristo, que essa pessoa ou aquela pessoa é o anticristo, que nós estamos vivendo isso, vivendo aquilo. Não. A ideia do estudo da palavra profética é nós estarmos preparados, porque se nós estudarmos a palavra profética a fundo e se colocarmos essa palavra profética apontando para Cristo Jesus, a ideia é que nós estejamos preparados, mantendo a nossa fé, que essas coisas hão de acontecer. Aquilo que foi previsto vai acontecer. Tanto é que o texto escrito por João não é um texto de previsão. João não está prevendo nada. João está vendo. O texto é que João teve uma visão e ele relatou a visão e ele relatou essa visão e escreveu para a igreja do primeiro século. Então, o Apocalipse, nós temos que ter uma ideia que, apesar da palavra de Deus ser viva e eficaz, o livro de Apocalipse foi escrito com um destino, e esse destino é a igreja do primeiro século, sobre as visões que foram reveladas ao apóstolo João. Não é uma previsão, é uma visão. Não é uma ideia de prever o futuro. João, ele não foi levado ao futuro. Deus deu uma visão para ele. E essa visão ser interpretada pela vontade de Deus sobre as últimas coisas. Tanto que Apocalipse, você vai ver que em outras línguas é tratado como o livro da revelação. E não da previsão. É revelação. Deus revelando a João ideias, projetos, planos, promessas, como os selos, as taças, e o que nos resta é uma interpretação disso, sempre levando em conta que a igreja do primeiro século foi o destinatário dessas revelações. Então, quando se fala de Apocalipse, a primeira coisa que a gente tem que atentar é não entender Apocalipse como uma previsão, como algo esotérico, como algo... como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Algo místico, cabalístico. Isso. Né? Não, é uma revelação atual. Na verdade, Apocalipse, eu tenho N mensagens
dentro do livro de Apocalipse, que fala justamente sobre a igreja atual. Vou dar um exemplo. Apocalipse 4 é um texto de uma revelação que já aconteceu. Mas o que vai acontecer? É o que já aconteceu e está acontecendo. Apocalipse 4, por exemplo, fala de João vendo um trono, e lá no trono tem um cordeiro como morto. Está falando de Jesus Cristo, né? A revelação, a ideia é Jesus Cristo como rei, mas ele é um cordeiro morto. E aí, em volta, tem 24 tronos, 24 anciãos. E esses anciãos, eles estão com coroa. E eles estão assentados sobre esses tronos, a princípio. E aí ele tem a visão de 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, eles cantam, adoram 24 horas, santo, 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 é aquele que é, aquele que era e aquele que é de vir. É o Senhor dos Exércitos. João olha para o trono de novo e agora não tem mais o cordeiro morto, agora tem o leão. Símbolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso leão, Jesus Cristo é o nosso rei. Leão é um símbolo de monarquia, de reinado. Mostra que os 4 seres viventes, eles têm asas, eles voam ao redor do trono, e eles têm olhos, eles veem tudo, e o primeiro é o leão, o segundo é o novilho, o terceiro é o homem, o quarto é a águia. Faz uma referência aos evangelhos. Aí olha só que maravilha. No primeiro século, João ele já está falando, assim como lá atrás, em Daniel, ele usa as mesmas figuras, na verdade, na visão de João, são as mesmas figuras lá de Daniel, o que corrobora a revelação. Ele já está citando os evangelhos. O leão é o símbolo de Mateus, o novilho é o símbolo de Marcos, o homem é o símbolo de Lucas, e a águia é o símbolo de João. Por quê? Leão, Jesus Cristo é retratado como rei. Novilho, Jesus Cristo é retratado como servo. O homem, Jesus Cristo é retratado como filho do homem, como aquele que veio ao mundo, se fez homem. E a águia é o símbolo da realeza. É o símbolo da realeza, não, da divindade. Então, em João, Jesus Cristo é Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então, já na igreja do primeiro século, João já estava falando que as portas do evangelho, o evangelho ia ser pregado no mundo inteiro, e Mateus, Marcos, Lucas, João é a base, é o evangelho, é a propagação desse evangelho que é Jesus Cristo, que é o cordeiro como morto, e depois que é o leão. Os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então, você note que não é uma revelação do que vai acontecer. É uma revelação do que já está acontecendo. Eu nunca vou esquecer uma palestra de Norbert Lee. Norbert Lee, eu fui uma palestra dele, ele fala, a palestra dele era profecias que se cumprem hoje. E ele citava essa. Ele citava esse capítulo. São profecias que se cumprem hoje, que está se cumprindo. Nós não estamos fora da Bíblia, nós não estamos fora da história da Bíblia, fora do plano da Bíblia. Nós estamos dentro. Daniel nos coloca dentro como igreja. Daniel, um dos livros do judaísmo menos estudado. Por quê? Porque Daniel corrobora com uma ideia de igreja aos gentios. Então, Daniel já falava da igreja. João já via a igreja. E você vai ver que no Apocalipse não se trata mais de 12, agora são 24. Por quê? Está falando, lá em Apocalipse 22 você vai ver. Está falando das 12 portas, Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo veio do povo judeu, os 12 patriarcas, quando vai descrever a cidade santa, mas também fala das 12 colunas. E as 12 colunas é a igreja. E a igreja veio através do apostolado dos 12 apóstolos. E fala que cada coluna tem o nome de um apóstolo.
Então você vai perceber que no Apocalipse ele não está falando só para o judeu, ele está falando para judeu e está falando para a igreja. Ele está pegando todo aquele plano escatológico dos profetas do Antigo Testamento e ele está trazendo esse plano escatológico para a igreja também. E ele está incluindo a igreja nesse plano escatológico. E está falando para a igreja. Então o livro da Revelação está falando para a igreja, olha, Deus também tem um plano escatológico, um plano profético, um plano para a igreja. A igreja está incluída e não está excluída. E você vai perceber uma coisa interessante sobre o estudo da Bíblia. Eu gosto muito também da bibliologia. O estudo da Bíblia fala que a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo, a Aliança e a Nova Aliança. Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí fala no Antigo Testamento, você vê que nós temos o Pentateuco, que é a criação do mundo, o plano de Deus para o seu povo, o chamado para o povo. E tem uma coisa muito interessante sobre o Pentateuco, que é o nome dos livros. O nome do livro do Pentateuco forma uma frase. Deixa eu só. Tem alguém me ligando agora, deixa eu só recusar aqui. Então, o nome do livro do Pentateuco, ele tem. São 5 livros, e o nome deles forma uma frase, que é: no princípio, pelo nome, Deus chama ao deserto para a palavra. Né? Então, é a forma de chamar o povo, de dar um nome para o povo de Deus. Aí nós temos os históricos, que conta a história do povo de Israel, a partir de Josué, né? A história do povo hebreu, de como foi desenvolvido o reino. Aí nós temos os poéticos. Os poéticos são os livros que nos ensinam, trazem ensinamentos, salmos, provérbios, cantares, ensinamentos sobre família, ensinamentos sobre a vida, sobre a verdade, ensinamentos sobre o temor ao Senhor. E nós temos os proféticos, que são os livros de revelação daquilo que o povo de Israel ia passar. Aí no Novo Testamento, nós temos o Evangelho, que é o início de um plano, de uma nova aliança. Nós temos o histórico, que é Atos, que conta a história da igreja. Nós temos as cartas doutrinárias, que fazem o mesmo serviço dos livros poéticos. E nós temos o profético, que pega a igreja e inclui nesse plano dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, nós vivemos o Apocalipse, nós não vamos esperar o Apocalipse. O Apocalipse ele não é algo do futuro. O Apocalipse é algo que acontece agora, a revelação acontece agora. Nós estamos vivendo a revelação. Nós estamos vivendo a história, nós estamos vivendo a Bíblia, nós estamos incluídos dentro da palavra de Deus. É interessante que o irmão começou citando justamente, fazendo referência às questões metafórica, representativa, as figuras que ilustram e que representam uma outra realidade por trás. E nós temos aí cerca de 800 citações do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E talvez isso assuste pessoas que queiram entender um pouco mais o Apocalipse, justamente por essas figuras, por essas Sim. ilustrações, por essas metáforas representativas, que podem significar ainda margem para várias interpretações. E nós podemos interpretar, como o irmão mencionou, tanto o novo, quanto em conjunto com o antigo, em conjunto com o novo, ou de forma isolada nos livros de Daniel, Ezequiel, ou até mesmo no novo, nas passagens de Jesus, dos apóstolos, de Pedro e de Paulo. Sim. Enfim, te abre um leque de possibilidades. E é como o irmão falou, às vezes a pessoa trata o Apocalipse como se fosse uma coisa que vai ser desnudada, quando na verdade o próprio nome já revela que é aquilo que foi revelado. Já foi revelado, nós já estamos vivendo. Agora, a vossa abordagem introdutória foi assim excelente, porque ela nos despertou de forma
maravilhosa no sentido de nos dar interesse, é como o palestrante que ele primeiro adoça a nossa boca, preparando o que vai Sim, vir. Então, eu creio que essa segunda parte vai ser melhor ainda, porque realmente encaixar essa visão da explicação do plano escatológico, abordando a bibliologia, que é fazendo referência aí lá do começo de tudo, na formação do conjunto das palavras e da frase, que já é uma revelação por si, fechando na narrativa do profética, dos livros proféticos, fechando agora com o Apocalipse como livro profético, só aguça o nosso entendimento dos irmãos que estão aí. Pastor Gustavo, seja bem-vindo. Pastor Davi Sene, seja bem-vindo. Pastor Ivanildo, seja bem-vindo. Nossa irmã Aline, seja bem-vindo. Então, todos os irmãos que sim, estão aí, espero que vocês estejam aproveitando e vamos aproveitar mais. Porque tem, né, meu pastor, alguns adventos que apontam para o fim dos tempos e para a ampla possibilidade de estarmos vivendo o princípio das dores. E esses eventos a sim. gente pode até comentar um pouquinho de cada um. Fique à vontade nessa segunda parte, meu pastor. O que mais nos assusta seria o arrebatamento? Na verdade, o arrebatamento, meu pastor, ele não pode nunca nos assustar. O arrebatamento não pode nos assustar de jeito nenhum. Eu até vou contar aqui um fato, que uma vez eu estava recebendo, lá em Cabo Frio, a gente tinha chamado, eu estava morando em Cabo Frio ainda, a gente tinha chamado o Casa de Davi para fazer uma apresentação lá, né, um culto lá. E aí os músicos do Casa de Davi, eu levei eles na praia, um deles ainda não conheciam a praia, e aí eu levei eles na praia, e ele ficou encantado com a praia, né? Aí ele tava encantado, ele começou a tirar a roupa, e o Casa de Davi, para quem conhece, eles trabalham muito com essa parte de revelação, de apocalipse, de noiva e tal. E aí ele estava tirando a roupa na areia da praia ali para a praia entrar na água, né, todo feliz. Aí eu falei assim agora, e aí a trombeta toca e a gente é arrebatado. Aí ele, não faz isso não, cara, deixa eu entrar na água, deixa eu entrar na praia primeiro. Mas a ideia é de que a gente às vezes coloca o arrebatamento como uma coisa não tão boa. Ah, não, eu quero ser arrebatado, mas eu quero casar primeiro. Já vi pessoas falando isso. Eu quero ser arrebatado, Exatamente. mas eu quero ter algo primeiro. Eu quero ter o meu filho primeiro. Eu quero ser arrebatado, mas eu quero realizar o meu sonho. E às vezes a gente coloca os nossos sonhos pessoais com uma importância maior do que o arrebatamento. Me desculpa quem está nos assistindo agora, me desculpa quem está nos ouvindo, mas na boa, se o arrebatamento acontecesse e cortasse essa live no meio, eu estava feliz demais. Eu brinco aqui Amém. com a minha Glória a esposa, Deus. eu não aguento mais esse mundo. Venha, Maranata, vem logo. Maranata Amém, logo, pelo Jesus. amor de Deus, venha. Porque as Aleluia. pessoas não entendem a beleza do arrebatamento. O arrebatamento é você sair desse plano de dor, de amargura, de tristeza. O arrebatamento é você sair da luta. É o fim da guerra. O arrebatamento é você ser chamado, como igreja, espera ansiosamente o noivo, ser chamado pelo noivo para um casamento. Por isso que o arrebatamento, nós chamamos o evento pós-arrebatamento de bodas do Cordeiro. Nós estamos, como igreja, num processo chamado casamento. Eu nunca vi uma noiva falar assim, eu vou me casar, é muito bom, eu vou me casar, mas espera aí, deixa eu passear aqui um pouquinho. Não, a noiva, quando ela está apaixonada pelo noivo, ela espera ansiosamente o dia que vai chegar. Ela espera ansiosamente o dia do seu casamento, de quando o noivo vai arrebatá-la. O noivo vai pegar ela para si. Falando de arrebatamento, eu não posso deixar de tocar numa comparação de Enoque e Noé. Enoque e Noé fazem um paralelo muito interessante sobre igreja e povo de Israel. Na verdade, eu não sei se é porque eu trabalho muito com hebraico, com judaísmo,
Eu vejo igreja no Antigo Testamento direto. Eu leio o Antigo Testamento e eu estou vendo igreja. E Enoque e Noé é um símbolo legal sobre igreja e Israel. Sobre as promessas de igreja e as promessas de Israel. Vou te dizer por quê. Noé, ele representa o povo de Israel. E qual é a promessa para o povo de Israel? A promessa é um reino. É um reino milenar. E a promessa para Enoque era o recomeço. Para Israel, a promessa é o recomeço. Mas passar pelo recomeço vai ter que fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo vai ter que destruir. Então vem o dilúvio. Noé, ele pega a família dele e vai para dentro do barco. E ele passa pelo dilúvio. Sopra o vento, vem a tempestade, ele está passando por aquele dilúvio que devia ser, preste atenção no nome, pastor, uma tribulação. E ele passa pela tribulação do dilúvio. E aí o barco dele para no Monte Ararat, e aí começa uma nova história, começa novos povos, e enche a terra, reproduz, e começa tudo de novo, é o reino milenar. Enoque não, Enoque representa a igreja. Enoque, a palavra diz que ele era justo, que ele era reto, que ele amava a Deus sobre todas as coisas e que ele era tão amigo de Deus que Deus o tomou para si, o transladou. Enoque era para ter passado pelo dilúvio, pela idade de Enoque, se você for ver, era para ele estar vivo no dilúvio. Mas não, Deus o tomou para si, o transladou. Porque as pessoas têm que entender que a igreja é aquela que é justa, é a que é amiga de Deus, que tem os propósitos de Deus e que existe uma promessa que no momento certo o noivo vai transladar a igreja, vai tomar para si, vai levar para o casamento. E nós temos que ter essa fé. Não é a segunda vez. As pessoas pensam que o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo. Não é. Não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento, Jesus, ele vem até as nuvens e arrebata a tua igreja. Jesus mesmo fala sobre isso em Mateus 24. Um será deixado, o outro será levado. E ele fala em Mateus 24 também a questão do princípio das dores. E nós estamos vivendo esse princípio. Eu acho que ainda a gente está no princípio do princípio das dores. A gente ainda não viu o princípio das dores. Porque o princípio das dores é nação contra nação, é guerra mesmo, é morte, é fome, é terremoto, é ataque, cataclismas, terremotos, maremotos. E a gente começa a ver peste, a gente começa a ver doença, a gente começa a ver algumas coisas que é para nos atentar. Jesus Cristo, ele faz essa referência como um alerta. Ó, quando chegar esse momento, não fica triste. Quando chegar esse momento, Jesus não fala, não faz essa narrativa em Apocalipse 24 para assustar, nem para ficar triste. E tem gente que lê Mateus 24 e fica, vai ter nação contra nação, vai ter morte, vai ter guerra. Jesus não fala para nos amedrontar. Jesus fala assim, olha, esse é o sinal. Esse é o sinal que eu estou voltando. E é como se Jesus Cristo fala assim, celebre, alegre, que eu estou voltando. E nós somos ensinados através da igreja primitiva, com os apóstolos, que a cada aflição deles, eles regozijavam e celebravam. Quando Pedro foi preso, e aí Deus livrou ele da prisão, você já percebeu a primeira coisa que Pedro foi fazer? Foi em alegria contar para as pessoas o que tinha acontecido. E ele falava alegre, olha, eu fui preso por Cristo Jesus. Aconteceu comigo. O que Jesus falou, que nós seríamos perseguidos em meu nome, aconteceu comigo. A diferença da igreja é que a igreja ela não fica chateada, melancólica, quando ela sofre a aflição. Ela, ao contrário, ela fica alegre. Está acontecendo, é verdade. E Jesus Cristo vai vir nos buscar. Eu tenho visto assim, muitos pastores, até colegas, muitas igrejas, nesse tempo de coronavírus, ficando apático, triste.
Ai, não, cara, se alegra. Celebra Deus que está acontecendo, o que Jesus Cristo falou está acontecendo. Vamos nos alegrar. É agora que a igreja tem que se alegrar. É agora que a igreja tem que jubilar. Olha, pastor, me perdoa se eu estiver falando alguma besteira, mas eu não consigo entender uma igreja melancólica. Eu não consigo entender uma igreja triste. A igreja é feliz até na hora da morte. Eu prego lá na minha igreja. Nós temos que ser confrontados com a morte em alegria, em celebração. É o que Paulo fala, para mim morrer é lucro. Melhor coisa que pode me acontecer agora, meu pastor, é eu morrer. Melhor do que eu morrer é só eu ser arrebatado. Então eu estou no lucro. Porque se eu morrer, eu estou feliz. Se eu for arrebatado, eu estou feliz também. Então eu estou no lucro. O que faz o verdadeiro crente é isso. É a alegria no cumprimento da profecia. E a profecia, ela é tenebrosa, ela é assustadora, não para nós que somos igreja, ela é assustadora para quem não é igreja, para quem está em pecado, para quem não vive o evangelho. Para esses, a profecia é assustadora. Para nós, pastor, a profecia ela é maravilhosa, que ela nos dá uma esperança de vida eterna. Consegue captar isso, entender isso? Essa alegria. Então, assim, o Apocalipse, a revelação, ela é um ponto de esperança, até o princípio das dores. É o ponto de esperança para a igreja. A igreja tem que olhar a revelação, o Apocalipse, como a esperança, como a alegria, os dias de vida eterna. Chegando e cada vez mais perto. Amém? Amém. É a imagem do peregrino, né? Estamos de passagem. Sim. Realmente. E aquele que realmente ele não conseguiu ainda vencer o medo da morte, provavelmente ele não estará preparado para a vida eterna, que é o advento que virá depois da morte. Não tem como ter e como provar a vida eterna sem passar pelo advento da morte. Então, somos peregrinos. É que às vezes nós não assimilamos muito bem isso, porque temos realmente vontades, temos projetos, temos planos de origem terrenos, e que nos enseja nessa vida terrena. E como o irmão apontou aí, a maior preocupação é justamente isso. Acho que todo mundo vive aqui desejoso de algum momento provar de alguma glorificação. E esse talvez seja o maior perigo, porque essa glorificação que nos aponta para a glorificação do Cordeiro, do Filho de Deus, do nosso Rei, muitas das vezes ela é direcionada para o próprio homem, ela é revertida para o próprio homem. E essa glorificação nossa pessoal, ela acaba sendo o maior empecilho para a gente não entender a glorificação de Cristo e o plano realmente escatológico que nos envolve, e o entendimento de que somos peregrinos, e que precisamos entender que o apóstolo Paulo ele foi levado ao calabouço, lá ele encerrou na sua concepção a sua carreira, mas entendeu que ele estava indo com o dever cumprido e esperando uma coroa que ele ia receber a partir daquele momento. Então, glórias a Deus por isso. Meu pastor, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? E os juízos de Deus, e que antecede. E a questão dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 castiçais, dos julgamentos. Bom, não vai ter tempo para a gente falar tudo, mas, irmão, fique à vontade aí para trazer uma sequência do que der para a gente explanar para os nossos irmãos. Nosso pastor Fábio está conosco aí também, nossa irmã Caroline, sejam todos bem-vindos e aproveitem, porque a conversa aqui está bacana demais, envolvente. Amém. Então, pastor, a grande questão é porque chega nesse ponto em que nós começamos a divergir pelas teses escatológicas, né? O que eu falar aqui, obviamente, vai ser uma tese escatológica da qual eu defendo e eu sei, mas que não é necessariamente a verdade, porque é tese. Então nós temos os tribulacionistas,
pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, milenistas, pré-milenistas, enfim. Nós temos N teses, N direções, que são teses. Tese é uma ideia que é defendida, mas que não pode ser julgada como verdade, principalmente, né? Então, por exemplo, o que eu acredito nessa questão da igreja? A igreja, ela se torna a igreja com a descida do Espírito Santo. O Pentecostes. Até nós passamos pela festa do Pentecostes, que eu não sei por que nós não comemoramos, mas o judeu ainda comemora até hoje, Shavuot. Agora passamos de quinta a sábado. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce e ali acontece a inauguração da igreja, vamos colocar assim. E o que acontece? Essa igreja, o Espírito Santo, a igreja existe enquanto o Espírito Santo estiver na terra. O que eu acredito? Eu acredito que o Espírito Santo sobe com o arrebatamento. E que o arrebatamento é, como eu falei, de Deus transladando Enoque. O arrebatamento é Deus tirando a igreja. É a igreja. A igreja, ela fica na tribulação? Do meu ponto de vista, não. Porque eu acredito no arrebatamento da igreja pré-tribulação. Eu acredito no arrebatamento da igreja quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, dali para frente começa a tribulação. Então, a resposta seria não. Aí o que as pessoas perguntam é, pós-tribulação, haveria conversão? Eu falaria que eu não quero estar aqui para ver. Né? Eu não quero estar aqui para saber. Mas a conversão depende do que a gente vê como conversão. Como igreja, não. Convertido para ser igreja, não, porque a igreja subiu. Mas existe o povo judeu aqui ainda. Então, talvez uma conversão ao judaísmo, porque o povo judeu não deixou de ser povo de Deus. Não existe teologia da substituição. O povo de Deus ainda é o povo judeu. E note que existe uma diferença de ser povo de Deus e ser noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. O povo de Israel é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus por enxerto. Então, quando a igreja ela for arrebatada, o que vai estar aqui na terra são aqueles judeus que não acreditaram no Messias, que não trocaram as promessas. Mas eles continuam sendo o povo de Deus. Deus ainda protege Israel. Deus ainda manda orar por Israel. Deus ainda tem Israel como povo escolhido. A palavra de Deus ela é imutável. Então, como que uma pessoa se converte? Não a igreja, né? A igreja, se converter a ser igreja, na tribulação, isso, na minha tese, não será possível. Mas você entender Jesus Cristo e entender o transladar da igreja e ver que aquele carpinteiro nazareno era realmente o Cristo e que ele arrebatou a sua igreja e que ele ainda vai voltar, isso será possível. Uma coisa que nós temos que entender também é que hoje nós somos convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso, isso é base da nossa fé. Se o Espírito Santo vai subir com a igreja, ou seja, ele não vai convencer mais ninguém do pecado. Não vai existir mais poder do Espírito Santo convencendo que o ser humano é pecador. Não vai haver mais o batismo com o Espírito Santo. Não vai haver mais os dons espirituais. E aí é que está. Como que a pessoa vai entender isso? A pessoa vai entender isso pelos acontecimentos.
pelas duas testemunhas no Muro das Lamentações, pelo livro, a Bíblia, racionalmente sendo lida e entendida que aquilo que está escrito está de fato acontecendo. Aí entra os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então, esses são os sinais que aquele povo vai poder reconsiderar, mas não se converter. Reconsiderar, olha, aquele livro lá, ele fala a verdade. Aquelas testemunhas lá foram profetizadas. Aquele livro lá, ele fala do que está acontecendo, ele fala do anticristo, ele fala do governo global, ele fala de tudo que está acontecendo na tribulação. E aí, eu acredito sim numa conversão ao judaísmo, que os judeus eles vão voltar os olhos para Cristo Jesus e vai falar: o Messias veio e a gente não o reconheceu. E nós agora temos que estar preparados para receber ele de novo. Então o povo judeu ele vai ser levado ao deserto, vai ter a construção do templo, o templo vai ser profanado, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele vai ser protegido por Deus. E aí eu não estou prevendo nada, estou simplesmente citando Apocalipse. Da criança ser levada para o deserto e ser protegida por Deus no deserto. A humanidade ela só vai ter um rumo de ver alguma coisa relacionada à salvação, que é o reino milenar, que é a primeira promessa, que é a segunda vinda de Cristo. Assim, por isso que eu digo, a segunda vinda de Cristo não é no arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, na minha tese, no meu entendimento, ela é no final da tribulação, dos 7 anos. 7 anos que é separado no meio, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e aí é a vingança do Senhor, que eu falei da outra vez. Quando Jesus Cristo lê o Isaías 61 na sinagoga, ele esquece de ler. Na verdade, eu acho que foi quando a nossa live caiu e não voltou. O texto pela metade. Jesus Cristo só leu o texto até a vingança do Senhor. Não lê essa parte da vingança do Senhor, ele lê até o ano aceitável do Senhor, né? A misericórdia, o perdão, mas a vingança está vindo para a segunda vinda de Cristo. Não é o tempo da primeira vinda. E por isso que Jesus foi expulso da sinagoga. Porque ele falou, até aqui se cumpre a profecia. Jesus Cristo está falando, até a metade. Até aqui onde foi lido. Ele esquece de ler o resto, que é uma falta grave. E aí ele fala assim, olha, esse cara é doido. Além dele ler o texto pela metade, ele ainda para o texto e fala até aqui. E aí ele fala que está se cumprindo essa profecia sendo cumprida pela metade. E aí ele é expulso da sinagoga. Mas nesse final da tribulação, aí vem a vingança. Aí vem o juízo. E se você for perceber, os 3 julgamentos, na verdade, os selos, as taças e as trombetas, são julgamentos. São uma série de 3 julgamentos. Então começa com os selos. O 7º selo são as trombetas. O 7º selo sozinho, quando abre, são as trombetas. E são episódios que acontecem na tribulação. Então, o primeiro selo, ele abre o primeiro episódio. Depois eu posso dar um rápido esquema aqui de como seria. A trombeta, ela é o último selo, é o 7º selo. E aí começa o julgamento das trombetas. A última trombeta é as 7 taças. Então são 3 séries de julgamentos de Deus que precedem a vingança do Senhor. E que esses julgamentos serão colocados e guerreados contra o próprio anticristo, contra o próprio mundo, contra o próprio homem. Até, por exemplo, um dos selos é a marca. A marca não é a besta, a marca é um homem.
se a gente for entender Apocalipse, a gente vai entender como a falta do homem de se apartar do Criador. O Apocalipse acontece porque é o tempo definitivo para que o homem escolha se ele quer fazer parte da criação ou não. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, o Apocalipse para a igreja, ele representa verdadeiramente conforto. Nosso pastor aí está falando muito bom, meu professor Neemias, pastor Davi. Glórias a Deus. Estamos aqui nos alegrando, absorvendo e retendo, né? É importante reter, né, meu pastor? Porque nós temos facilidade para reter mito e criar fábulas na cabeça. E eu já vi gente realmente interpretando o livro de Apocalipse de forma filosófica como uma verdadeira fábula. E o irmão acabou de nos trazer também o direcionamento para nos despertar a percepção em relação à questão racional, porque um livro sendo lido com coisas acontecendo simultaneamente, ele passa a ser uma narrativa em tempo real, como é a internet. Você imaginou a internet divulgando em ampla escala as passagens da Bíblia no exato momento que acontece nesse período de turbulência que o mundo vai vivenciar? Então é uma coisa realmente fantástica. Então a possibilidades são amplas e nos mostra esse direcionamento. E nunca o Apocalipse foi tão assim desnudado de forma na questão da percepção, focando nesse ideal que o irmão apontou, para aliviar esse fardo de que o livro tem, enfim. Infelizmente, meu pastor, são poucas as mensagens, são poucos os homens de Deus que pegam o Apocalipse de forma doutrinária, de forma fundamentada e com maior frequência. Será que seria justamente por isso, por receio, não querer espantar, ou por encarar o Apocalipse como um verdadeiro espanto, de forma a agredir de contra as teologias que a gente sabe que existe aí, como a própria teologia da prosperidade, que prega uma vida plena em todos os sentidos aqui nessa terra? Então, de repente, é esse contraste imediatista, mas essa abordagem que o irmão trouxe, de exultar, de se alegrar, que nós possamos não tratar de Apocalipse justamente como uma visão fatalista, pragmática, mas, sobretudo, uma visão que nos coloque, nos projete para cima, porque é onde nós queremos estar. Glórias a Deus. A gente tem ainda 7 minutinhos. O irmão quiser comentar mais alguma coisa em 4 minutinhos para a gente fazer uma oração, fica à vontade. Vamos tentar aqui em 4 minutos dar o contexto básico aqui dos 7 selos, trombetas e taças aqui, porque justamente isso, pastor, que o senhor falou, é o que está acontecendo hoje. Por que as pessoas têm medo do Apocalipse? Porque nós estamos numa ideia imediatista de evangelho. Nós queremos o evangelho como um resultado, como tudo. O evangelho virou um produto e nós queremos desse produto um resultado. Antes a gente cozinhava no fogão a lenha, depois veio o fogão a gás, depois veio o micro-ondas, agora a gente quer o fast food e a gente acha que os 15 segundos do YouTube lá da propaganda já é muito demorado. E isso veio com tudo. E a gente também quer o evangelho que me dê uma vida abundante agora. Mas Jesus fala, eu vos darei vida e... Esse E é uma junção demais. Vida é aqui. E vida em abundância. Quando ele fala vida em abundância, ele está ligando a vida eterna, não a essa vida. Vida e vida em abundância. A tribulação, ela tem um organograma. O próprio anjo mostra para João. Então, o primeiro selo é o cavalo branco. O cavalo branco, seria um Messias, é um cavalo bonito, porque ele vem como Messias. Só que ele não vem como espada, pastor. Ele vem com arco, sem flecha. Ele vem com arco na mão. O arco é um
um instrumento dos mais fracos. Não sei se você sabe da história, os mais fracos, eles praticavam arco e flecha para atacar à distância. E tudo que na Bíblia que é usado a seta, a gente vê como maligno. O maligno, ele joga a seta de longe. Ele é covarde, ele não nem espada. Espada é o símbolo do corajoso, que bota o peito na batalha. O arco, ele é aquele que joga a seta de longe. É o covarde, é o que está atrás. Então, ele vem como se fosse o Messias, mas ele não vem com espada, ele vem com arco. É o primeiro selo. Então, é a primeira símbolo. Como que nós chegamos a isso? Como que nós chegamos à tribulação? Eu estou vendo um covarde, um cara que usa de artimanhas de distância, de seta de distância, mas ele vem pomposo como se fosse o Messias. O cavalo vermelho é o segundo selo. O cavalo vermelho é a guerra. Muita guerra acontecendo. Muitas... não é indo nação contra nação, mas uma guerra que engloba o mundo. Né? O cavalo preto é a fome. Por causa da guerra, você começa a perceber que as pessoas morrem de fome, a comida está cara, a comida é escassa. O cavalo amarelo é a morte, que vem depois da fome. Então muita gente começa a morrer nesse período. O quinto selo é o clamor dos mártires. Então é onde os mártires mártires são aqueles que viram Jesus, viram assim, rapaz, aquele era Jesus, aquele carpinteiro nazareno é Jesus. E eles não aceitam esse governo e morrem por causa desse governo. Esse é o quinto selo. O sétimo selo são os abalos sísmicos, os terremotos, o mundo começar a reproduzir esse mal através da natureza. Terremoto, maremoto. E o último selo é a abertura das 7 trombetas. O último selo é quando começa a fase das trombetas. A primeira trombeta é a vegetação, por causa da fome, por causa dos mártires, ou da guerra, por causa dos abalos sísmicos, dos terremotos, 1/3 da vegetação da terra é destruída. A segunda trombeta é a vida marinha. 1/3 da vida marinha, do oceano, dos peixes, são destruídos. Então não há mais pesca, não há mais comida, alimento marinho. A terceira trombeta é o envenenamento da água doce, todos os rios, 1/3 dos rios, das fontes de água. Isso nós vemos que o Brasil está incluído nessa trombeta. Nós temos cerca de 70% de água potável, doce do mundo. Só que 1/3 dessa água vai se tornar amarga, por causa das guerras, talvez, por causa dos cataclismas. A quarta trombeta é o escurecimento da luz, do sol, das estrelas, da lua. O mundo vai estar mais turvo. Uma vez eu ouvi alguém falar, não lembro quem, meu pastor, que por causa da guerra se levante poeira, por causa das bombas atômicas, se levante poeira, e essa poeira tampe a luminosidade do sol e torne a terra mais escura. É uma ideia, uma tese, né? A quinta trombeta abre o abismo, e aí é o sofrimento do homem, né? Mostra o homem sendo um sofrimento espiritual. Aí é uma coisa minha que eu creio quando fala da quinta trombeta, o homem, é a depressão, aí começa os transtornos, esse abismo, esse sofrimento humano. A sexta trombeta são os 4 anjos que são soltos. Esses anjos são, aí já começa uma coisa já espiritual, são os anjos que estão presos, os anjos caídos que estão presos, né? Se fala de Apólion, né? Anjos perversos que serão soltos. E a sétima trombeta, a última, o abrir das 7 taças, né? Então, que é 7 taças, são a taça da ira de Deus. Aí, até aí, Deus não mostrou sua ira. É aí que vem a ira de Deus.
Então tem as chagas malignas, primeira taça, o envenenamento da água salgada, segunda taça, e